Olá, gente, tudo bem? Eu sou Thiago Nascimento, neurologista e nerd, e um dos temas que vem muita gente debatendo é sobre o ChatGPT, né? O ChatGPT é uma inteligência artificial que é usada em um site, foi desenvolvida por uma empresa chamada OpenAI. Esse ChatGPT, como é que ele funciona? Ele é uma espécie de chat, né, que você pode botar uma série de perguntas lá, qualquer pergunta que você quiser fazer, e ele possui um banco de dados, principalmente aí até 2021. Esse banco de dados, ele responde essas perguntas que você faz. Então ele é uma inteligência artificial que cria uma série de conexões com essas perguntas e vai respondendo. E com o passar do tempo ele se alimenta dessas informações que você também lança nas perguntas. Sobre inteligência artificial, a gente tem nosso mundo nerd aí com uma série de exemplos, mas a grande pergunta é: o ChatGPT tem consciência? Uma das nossas preocupações, o ChatGPT vai dominar o mundo, ele vai ser a Skynet. A Skynet, para quem não lembra, é a espécie de empresa, né, que acaba dominando o mundo de Terminator. Terminator é o Exterminador do Futuro 1. Lembra que a Skynet é uma inteligência artificial que foi desenvolvida por humanos e que aí, com o passar do tempo, ela dominou o mundo inteiro e acabou tendo apenas um objetivo: destruir a raça humana. Então a gente sempre tem esse medo que é alimentado pela ficção muitas vezes. O ChatGPT, será que ele funciona como a Skynet? Calma, calma. Outro filme que fala também sobre inteligência artificial é o Her. Para quem não assistiu, um filme de 2013 com a Scarlett Johansson e o Joaquin Phoenix, que mostra a inteligência artificial que passa a adquirir consciência e mostra aí o drama amoroso do personagem do Joaquin Phoenix com a Scarlett Johansson. A Scarlett Johansson só é uma voz no filme e o filme é maravilhoso, vale muito a pena assistir. A gente tem sempre esse medo, né? Porque o que nos faz humano é justamente a consciência. E aí? O que é essa consciência que a gente tem tanto medo que as máquinas possam adquirir, né? A consciência, gente, ela necessita de um entendimento do ser humano com o resto do universo, com outro ser humano. Então estabelecer relações, conexões é algo muito difícil muitas vezes e subjetivo de tentar simplificar. Mas a ideia é que a consciência seja um fenômeno que tem muita relação com o externo, o interno, reconhecer-se como indivíduo e reconhecer os outros como externos. Muitos acreditam que a consciência já começa a surgir no final do primeiro trimestre de gestação. Outros acreditam que é após o nascimento. E aí tem uma série de teorias, inclusive uma das teorias que a gente vai abordar em vídeos futuros, é a teoria da mente, que é o indivíduo perceber-se como indivíduo e perceber-se o externo, como não parte dele. Isso começa aos 2, 3 anos de idade na criança. Para a inteligência artificial passar a ter consciência é algo extremamente complexo e que a gente não viu até hoje. A gente sempre tem essa disputa, né? Essa ideia de a disputa entre máquinas e seres humanos. Então, lá em 1997, a gente viu a primeira máquina que venceu, entre aspas, o ser humano, que foi o grande Kasparov, que é um grande jogador de xadrez, e ele enfrentou o Deep Blue, que foi uma das máquinas que jogou xadrez com ele. Acabou que ele ganhou algumas partidas, empatou outras e perdeu uma para o Deep Blue. E ele já falou, olha, é a última vez que a gente vai ver um ser humano campeão de xadrez. Isso lá em 1997. Só que o Deep Blue, gente, era basicamente uma máquina de calcular. Hoje em dia, o seu notebook, o seu celular tem muito mais capacidade de cálculos, de gerar equações, do que o Deep Blue. Mas ainda assim, o Deep Blue não era uma inteligência artificial. Então, o que faz o ChatGPT ser considerado uma inteligência artificial? É porque ele cria um conceito, que é um conceito que se fala muito hoje, de rede neural. O que é essa rede neural? A rede neural é com objetivo, ela surgiu com o objetivo de criar uma simulação do cérebro humano. Então a rede neural, ela cria conexões entre palavras. Então, basicamente, é uma máquina de calcular muito melhor. É uma máquina de combinações, é uma máquina de estatística. Então, muito melhor do que uma máquina que simplesmente faz cálculos, ela passa a ser uma máquina de estatística. Então, ela sabe a resposta que muitas vezes a gente precisa com base na estatística. E o ChatGPT é justamente isso. Ele foi alimentado com as informações da internet, de livros, até 2021, com esses dados, que é essa fase de teste que a gente sabe que está passando. Ele faz as combinações necessárias
para conseguir responder a pergunta que você fez. Então, ele não tem consciência, porque a consciência exige que esse chat GPT ele tenha noção de que ele é um ser e tenha noção de que o outro não é ele, que é outro ser. Então, essa noção básica que é exigida para se ter consciência, ele não tem. E a gente sempre fica nesse dilema, né? De enfrentar as máquinas e tudo, e vamos vencer essas máquinas. A gente sabe, e a gente tem previsões aí que, 2050 a gente vai conseguir criar a primeira máquina que tem consciência. Quando a gente fala de inteligência artificial, além do conceito de rede neural, outro conceito que a gente tem que falar é do chatbot. O chatbot, ou chatbot, né? É o que a gente vê hoje em dia quando a gente faz uma pergunta para alguma empresa ou quando alguém faz um atendimento inicial de alguma empresa. A gente percebe que ali é uma inteligência artificial que está respondendo, não é uma pessoa. E essa resposta é baseada também, como o ChatGPT, numa série de dados que se possui e na base com estatística também. Utiliza essa estatística. E aí dá aquelas respostas que são as respostas mais adequadas. Lógico que tem respostas que ele não consegue dar bem. E a gente percebe bem ali na hora que ali é um computador, né? O chatbot utiliza o quê? Utiliza um conceito que se chama Deep Learning, que é justamente o aprendizado profundo. O que é isso? Ele vai lá vasculhar no Twitter, ele vai lá vasculhar no Reddit, onde você vê seres humanos tendo contato entre os outros e criam um conceito de padrão de resposta desses seres humanos. E com base na estatística, ele vai responder aquelas perguntas. Então, o Deep Learning é extremamente importante para a inteligência artificial. Então, além do conceito de rede neural, de você ter essas integrações entre os conceitos, entre os conhecimentos, você tem o conceito de Deep Learning, e que ele vai aprendendo com o passar do tempo. Então, cada vez que um ser humano interage com essa inteligência artificial, ele acaba ganhando também mais conhecimento para poder basear melhor as respostas futuras. Então, quando você faz o login, faz o cadastro lá no ChatGPT, ele vai começar a dar as respostas que mais se assemelham com as respostas que você quer receber. E, do geral, ele vai identificar aqueles padrões de pessoas, aqueles nichos de pessoas que gostam mais de receber aquela resposta. Então, nem sempre, gente, isso é importante entender, nem sempre a resposta vai ser correta. Lógico que se for uma resposta uma pergunta bem objetiva, vai ter aquela resposta extremamente correta, né? Mas ele muitas vezes vai responder aquilo que um ser humano responderia. Ele tenta se aprofundar, né? Com esses dois conceitos que eu falei para vocês. Além desse futuro caótico que a gente pensa quando a inteligência artificial consegue consciência, outra coisa que a gente às vezes tem que falar também é o que acontece algumas vezes no filme. A pessoa fazer um download de todas as memórias e sentimentos que a pessoa passou, que aquele indivíduo passou, e conseguir transferir para uma máquina. Para isso, a gente tem que chegar primeiro no conceito de consciência, né? Porque não é apenas dados, são sentimentos, são emoções, são interligações com os outros indivíduos em volta para a gente definir consciência. Então, gente, a gente percebe que o ChatGPT não vai se transformar em nenhum Skynet, está muito distante disso. A consciência é algo complexo, é algo único, é algo que dá ao ser humano o nome de ser humano, é algo que nos diferencia de todos os outros animais e todas as inteligências artificiais. O papo com inteligência artificial vai ser algo que está no início ainda e que vai ter muita repercussão. Com certeza, essa inteligência artificial do ChatGPT é só o início. A Microsoft comprou o ChatGPT, ou melhor, parte dele, por 10 bilhões de dólares, para a gente ver a importância dessa inteligência artificial. É o futuro, né? E com certeza a inteligência artificial está aí para facilitar a nossa vida, pelo menos até quando ela adquirir consciência. Brincadeiras à parte, a gente sabe que isso é algo bem difícil, né? E talvez seja algo para o futuro que a gente possa não vivenciar. Então, gente, se vocês gostaram do vídeo, manda aquele like. Não se esquece de estar acompanhando o canal. Vai ter vários vídeos nerds aí, neuronerds. Deixa o like, se inscreve e acompanha o canal. Valeu, galera!